Eu estou com a tela aqui e o Common Risks, eu coloquei um risco novo. Eu vou chamar aqui de alta de preços. E essa alta de preços tem a ver com a guerra do Irã e Estados Unidos e o fechamento do Golfo Pérsico. Beleza, vamos definir direitinho. Primeiro, você coloca o nome do risco como alta de preços. Depois você vai definir a janela. Quando pode começar essa alta? Coloca uma data otimista mais distante, uma mais provável e uma pessimista mais É próxima. que aqui E também tem claro, um start. Tem start otimista, start most likely e o start pessimista. O que eu preencho primeiro? Pesquisa na web. Quando que esse risco deve começar a acontecer? para modelar o risco de alta de preços devido ao fechamento do Estreito de Hormuz em 2026, você pode usar a tela de risco comum, defina um início otimista em 1º de junho, mais provável em 15 de junho e pessimista em 1º de julho, com uma probabilidade de 40%. Assim como um exemplo de... É que tem otimista, mais provável, e tem o pessimista. Eu preciso saber, otimista 1º de junho, é isso? Exato. O otimista seria a data mais distante, ou seja, se tudo correr melhor do que se espera. A mais provável é aquela data que você acha que tem maior chance de acontecer. O pessimista é o cenário mais Tá bom, antecipado. o que eu boto em mais provável e pessimista? É isso aí. Agora você pode inserir essas 3 datas com base em cenários plausíveis. Me diz O quais são as otimista... datas. Para esse risco, por exemplo, você pode definir algo assim. Otimista, 1º de junho de 2026. Mais provável, 15 de junho de 2026. Pessimista, 1º de julho de 2026. Assim, você tem um intervalo realista para possível alta de preços. E qual é a probabilidade? A probabilidade você pode definir com base em cenários do mercado. Por exemplo, se a tensão geopolítica está moderada, você pode colocar algo como 40%. Se for mais incerto ou volátil, pode aumentar. É sempre uma estimativa baseada em contexto e análise, mas 40% é um bom ponto inicial. Tudo bem, eu coloquei isso aqui. E ele aqui pergunta da recorrência. Eu boto recorrência aqui? Tranquilo, Marcos. Fechamos esse ponto. Agora, se precisar ajustar algum parâmetro no futuro, é só reabrir o risco e recalibrar. Não, eu quero saber o período de recorrência. Opa, sem problema. Eu tô aqui para isso mesmo. Se quiser qualquer outro ajuste... Eu preciso saber do ajuste do período de recorrência que aparece aqui na tela. Claro, me fala o que você quer ajustar na recorrência. Quer mudar a frequência com que esse risco poderia se repetir? É isso que eu queria saber. Alta de preço por causa do fechamento de Hormuz, ele tem recorrência anual, mensal? Nesse caso, você pode definir uma recorrência sazonal, já que tensões geopolíticas e bloqueios como esse podem ocorrer em determinados períodos. Assim, você ajusta o campo de Eu sei o recorrência... que eu escrevo. Sem problema. Para não colocar recorrência automática, basta deixar o campo de recorrência como nenhuma Tudo ou bem. não. Agora eu preencho o que no Off the Schedule e no Performance Car Analysis? Ótimo. Com isso, o risco vai entrar tanto no cronograma determinístico quanto nas simulações de Monte Carlo. Qualquer dúvida no Tá, caminho, eu é só preciso de chamar. um texto para eu colocar aqui nas notas que justifica as datas, justifica a probabilidade. Faz um texto para mim, para eu escrever aqui. Considerando o cenário geopolítico de tensões entre Irã e Estados Unidos e a possibilidade de bloqueio no Estreito de Hormuz, as datas foram estimadas entre junho e julho de 2026. A probabilidade de 40% reflete a volatilidade atual do mercado de energia, sem tendência de curto prazo. Muito bem, agora eu quero que você cite fontes que me deem essa precisão. Claro, para embasar, você pode citar relatórios de agências de energia, como a Agência Internacional de Energia, IEA, e notícias de portais confiáveis como Reuters ou BBC, que tratem de impacto de conflitos no Estreito de Hormuz. Assim, você reforça com fontes de mercado e análises de risco. Você não tem nenhuma fonte para me dar, não? Para os ajustes dos riscos que você listou, cada um pode ser adaptado com base no modelo do Flood. A onda de calor deve ter exceções parciais, Não, eu estou ventos fortes... falando da alta de preços, você está divagando. Eu vou mudar o modo de conversação. Você tem razão. Vamos manter... Eu preciso que você me dê notícias que sustentam o que você falou sobre a alta de preços. Preciso que você me, eu preciso que você me dê notícias sobre a alta de preços para eu colocar aqui justificando os ajustes que eu fiz.
Estou colocando a tela aqui para você, você vai me dizer onde eu devo consertar o que você falou. Onde eu devo consertar? Diz para mim onde eu devo consertar. Ok, agora que eu já acertei essa tela, eu ainda tenho Cost Components, Material Periods, Resource Periods, Productivity Periods, Risk Exceptions, Triggers. O que eu devo ajustar agora para atender a alta de preços por causa do fechamento de Hormuz? Para a alta de preços por fechamento do Estreito de Hormuz, entra primeiro em Cost Component Periods. É aí que você modela aumento de custo ao longo de um período. Não use agora Risk Exceptions, só se o fechamento gerar paralisação real da obra ou logística. Resource Periods, só se faltar equipamento, equipe ou mudar disponibilidade. Productivity Periods, só se a produtividade cair. Material Periods, só se você quiser modelar falta variação física de material, não apenas preço. Triggers, só se o risco acionar plano alternativo, outro fornecedor, outro porto, outro modal, estoque emergencial, etc. Para o seu caso, o caminho lógico é alta de preços, Cost Component Period, escolher componente de custo afetado, combustível, transporte, frete, insumos importados, operação de equipamentos. Tecnicamente, Hormuz não fecha o calendário como Flood. Ele pressiona preço de petróleo, combustível, frete e cadeia logística. Então o impacto primário é econômico, não paralisação direta. Em português de obra, não trabalhou porque alagou, é trabalhou, mas o diesel veio com faca nos dentes. Tudo bem, eu entendi. A tela agora é para eu ajustar o componente de custo dentro desse período. Que período eu uso? O que eu ajusto aqui nessa tela? Ele está buscando na internet diversos sites. Está pensando. Eu vou ajustar como você mandou, mas eu preciso que você me dê as justificativas que eu vou escrever aqui no meu campo Notes. Type, classificado por tipo, valor, localizar. Eu não tenho nenhum componente de custo aqui pelo tipo. Eu não tenho nada classificado. Então eu vou ter que ir no meu componente de custo. Isso é conclusão minha. Abrir os componentes de custo e vou dizer quais os que vão sofrer o problema do alta de preços. E vou colocar aqui o tipo todo mundo. Direto não. Equipamento, material, wages, aumento de... vou botar aqui todo mundo com esse tipo. E vou colocar o Contract Cost também. Então, todos os tipos 001 vão fazer parte do problema. E ele fala também para
colocar a duração 45 dias. Ele pediu também para colocar 15 dias otimista, 45, 90 dias. Zero porque já representa. Use 7 dias apenas se quiser representar um atraso. Eu quero representar um atraso, vou usar 7. Unit Cost colocar 25. 25. E no otimista 10. No mais provável 25. E no pessimista 50. Ok. Então agora eu vou pedir. Preciso das justificativas para esses ajustes para eu colocar no campo Notes. E eu preciso entender também se o Value Change as Percentage of Previous Periods deve ser marcado. Inclui isso também na justificativa que eu vou colocar no Notes. Esse Risk Periods, chamado Risk Periods, e tem que ter um nome. Preciso de um nome para dar para ele, para colocar no cadastro. Vou copiar tudo aqui para colocar no Notes. Se alguém perguntar, tem uma razão técnica para o ajuste. E o nome que eu vou colocar, tem as fontes aqui também. Eu vou colocar as fontes. O nome, OMUS alta em temporada de custo. Pronto, copiei o nome, coloquei aqui. Mais curto. Vou colocar o mais curto. Ctrl C, Ctrl V. O código vai ser esse aqui que ele sugeriu. E-CP01. Apply. Eu já entendi, já preenchi, mas eu não sei se eu tenho que marcar o campo Value Change. Aqui, marcado, tá? Eu marquei. Já marquei. Ok, então já coloquei o Cost Component Periods, que é do tipo 001, tá tudo bem. O que mais que eu preciso ajustar aqui dentro da tela? Entenda que você tem que me entrevistar para saber sobre Material Periods, Resource Periods, Productivity Periods, Risk Exceptions, Triggers. São todos os custos ligados a materiais e pagamento de contratos. Eu diria que é o número 1, 2, 3, 4 e os custos gerais de contratos. Amplo demais, os valores menores. Unit cost otimista, então eu tenho que rearrumar. Então, unit cost dá 5, 12 e 25.
Não devo mexer em Material Peer Resource Risk Triggers. Próxima pergunta da entrevista. Os contratos do seu projeto têm cláusula de reajuste ou repasse automático de combustível? Os contratos do meu projeto têm cláusula de reajuste, não de repasse automático de combustível, frete, dólar, petróleo. Tem índices de preço. Aqui no meu caso, eles estão usando o INPC. Ele está dizendo que o que ajustar na tela. Unit Cost otimista passa para 2, 5 e 10. Lag de 30 dias no mínimo. Certo? Duração otimista 60 dias. Most likely 45. Pessimista 180 dias. Estou ajustando conforme ele escreveu aqui. Justificativa, parcela. Não mexa em Risk Exception. Vou dar um apply. Vou tirar uma cópia. Não vou tirar cópia não. Dá um apply. Não há paralisação, não há se houver falta física de material. Texto para o Notes. Então, texto para o Notes. Estou copiando o texto para o Notes. Ctrl C. Eu vou incluir esse texto. Depois eu peço para fazer uma revisão. Pergunta. O reajuste do NPC é mensal, anual ou ocorre em datas específicas? O ajuste é anual e ocorre sempre no dia 1º, dia 2 de janeiro. Vamos ver o que ele fala. Melhor fazer assim. Start pessimista. Start pessimista vem da onde? Na tela principal. Troque para 1/1 de 2027. Most like 1/1 de 2027. A mesma coisa para o most likely. E o outro é 2/1. Baseado no que eu falei. É o pessimista. É 1/1 e o otimista é 2/1. Eu ainda não sei se o start está certo. O que eu devo escrever no campo start? Veja a tela. Na tela Cost Component Peers, lag 0, então eu tenho que voltar para cá. Propriedade, lag 0. Otimista 30. 365 most like. E pessimista 365. 2510, ok. Tá tudo bem, ele explicou aqui, texto para o Notes. Eu vou copiar mais uma vez isso aqui e vou substituir o Notes inteiro. Vou mandar a tela e vou perguntar para ele. Que devo escrever no campo Start? Muita interação. Talvez fazer uma entrevista. Será melhor fazer uma entrevista? Antes. Está muito interativo isso.
Tudo está ajustado, alguma pergunta nova. Então o start é a mesma coisa que o pessimista. Ctrl C, Ctrl V. Está errado, tá bom, ele pediu para ok, já estou alterando. Pergunto se tem alguma coisa nova. Apliquei. Pergunta nova importante. Depois de 1 do 7, ainda existem custos relevantes do projeto? Depois, sim. Sim, essa obra tem um prazo longo, então deve passar de 2028. Ou vai até metade de 2028. Preciso prestar contas de todo esse detalhamento. Então veja essa justificativa, essa explicação e acerta isso, com mais detalhes. Tem que responder primeiro isso aqui. Eu quero que a alta de preço seja aplicada no que for necessário em função da perspectiva de mercado. E ela provavelmente vai aparecer. A alta de preços, não, mas o reajuste vai aparecer em janeiro de 2028, sim. O período de custo começando, a duração cobriu o ciclo contratual. Então eu vou falar que é anual, eu preciso repetir isso anualmente. O reajuste é anual, mas o risco do Estreito de Hormuz eu não sei. Efeito inflacionário vai ter. Digo que eu tenho que fazer. Será que ele vai mandar marcar recorrência anual? Muita interação. Não use a recorrência. Motivo, reajuste anual, mas o fechamento não é anual. Tudo bem. Melhor caminho. Tela, data de risco, alta dos preços. Deixa assim. 1, 2, 1, ok, probability, ok, branco, custo componentes. Crie 2 períodos de custo dentro do mesmo risco. Então, eu tenho que criar outro período de custo. Vou chamar, então, propriedades e vou dizer que é o EPC-PCP02. Vou chamar ele de residual INPC. Estou seguindo exatamente o que ele está mandando eu fazer. Por exemplo, 136. Então, segundo o período de reajuste, possui percentuais menores. 136. Seria isso. Tipo para o mesmo lugar, né? Para as mesmas centros de custo. Não marcar recorrente. O problema é que está faltando coisa aqui. Eu criei 2 períodos de custo no mesmo risco. Criei 2 períodos, mas eu não sei o que escrever aqui. Unit cost. Vou mandar para ele dizer o que eu tenho que preencher. Falta coisa aqui. Vou copiar isso aqui. E vou colocar isso no Note. Esperar que ele me diga o que escrever nos outros campos. Preencha o almoço residual, já preenchi. Está usando não como valor monetário. Leg, coloque 365. Duração, então use 180 dias. Cadê a duração? 180 dias. Duration 90, 180, 240. Unit cost pode manter. Manter o quê? Otimista 136. Parâmetro falta correto. O resumo está faltando. Está faltando unit cost. Escrevo o quê? Perguntando. Deve ser o mesmo valor daquele outro, que era 25. Deixa eu ver. O campo unit cost acima deixa em branco. Interessante.
Tá bom, mais. Se você preencher, pode criar um valor fixo e atrapalhar a leitura. É o que ele diz, né? Então, apply, preciso de um note completo para justificar. Está procurando na internet, talvez informações que justifiquem isso. Não sabemos se o que ele está escrevendo está certo. A ideia aqui é testar o quanto ele entende os campos para fazer modelagem. Apply OK. Copiando isso. Colocando aqui. Copiando isso. Colocando aqui. Agora copiando cada um dos ajustes dos períodos em que o risco acontece, afetando o componente de custo do tipo 001. Esse é um. Esse é outro, cada um com seu notes, ou justificativas de existência. E a pergunta: está tudo como você orientou? Aqui aparece como very low. E eu vou perguntar qual é o que eu devo marcar. Quase tudo. Aqui está redondo, mantenha, período, aqui falta marcar. Vamos ver. Aqui falta marcar, o valor muda conforme o anterior. Marquei. Depois de marcar, preencha percentual change 3. 3. Mantenha 180. Não está tudo ainda. Corrige 25 para 5. Resumo, não está tudo ainda. Onde que tem 25 para 5? Percentual change. Porque depois, não sei o que, então, esse aqui está legal, tem que voltar para o anterior. E aqui diz, depois decidimos que o INPC, o impacto mais provável passou de não 25. Então aqui passou a ser 5. Pronto, fiz o que ele pediu. Tá meio devagar, fazer de novo. E eu tenho que pegar novamente aquele problema do critical para saber qual que eu marco. No campo duration de cima está 45. Troque para 365. Será que eu não fiz isso? O resto é correto. Apply. Ok. Então pronto. Agora eu tenho que perguntar para ele se essa cor de indicação de risco está adequada. Qual impacto devo escolher? Observa que o impacto deve ser ajustado aqui. Qual nível eu coloco para esse alta de preços? Quatro. Moderado. 4. Moderado. Considerando tudo o que foi falado, eu quero que esse
registro aqui seja o mais completo possível, inclusive justificando o que já foi dito no campo Cost Component Periods. Gravar e usar o sistema de voz nem sempre funciona muito bem. A ideia, então, era ver se é possível, após o entendimento de todo o sistema de modelagem de riscos externos do Spider, ele orientar a construção do risco externo na ferramenta a partir de uma entrevista, supondo eu alguém entendido nesse assunto, para que ele possa traduzir as necessidades, justificando, não pela pesquisa dele na web, mas justificando pela informação que o especialista aqui estaria dando a ele. Descreva o processo que você utilizou para conseguir modelar o risco alta de preços em 100 palavras, definindo esse risco externo e o seu impacto no projeto. Eu vou anotar isso aqui. O risco alta de preços foi modelado como risco externo comum, causado por possível agravamento geopolítico entre Irã, Estados Unidos e Estreito de Hormuz. Primeiro, separou-se a causa externa do efeito contratual. O evento pode ocorrer antes, mas o impacto no projeto entra no reajuste anual por INPC em janeiro de 2027. Por isso, não foi tratado como paralisação, recurso indisponível ou falta física de material, mas como impacto econômico em componentes de custo. Foram criados 2 períodos, choque principal em 2027 e efeito residual em 2028, com percentuais probabilísticos aplicados ao Type 001.